É sexta-feira à noite, você acabou de chegar em casa, você tá super cansado. Você vai no seu sofá, dá aquela mega deitada, pega o seu celular, bota ele na sua cara e começa despretensiosamente a rolar o seu feed pra, sei lá, ver o que as pessoas estão fazendo. E aí você fica lá seus 10, 15 minutos, daqui a pouco você fica meia hora e daqui a pouco você começa a sentir um pouco de estranhamento. De repente você olha todas aquelas pessoas fazendo várias coisas e você começa a se sentir só. E aí daqui a pouco você começa a se sentir angustiado e daqui a pouco você tá se sentindo absolutamente triste porque você não tá fazendo parte daquilo ali que você viu no seu feed. Por que será que isso acontece? Mudar completamente de uma hora para outra só porque a gente pegou um celular na mão e ficou olhando as redes sociais. É isso um pouco que eu quero desvendar nessa série de vídeos. E este é o primeiro episódio para dar uma ideia de vocês sobre o que eu vou tentar desmistificar por aqui. Primeiro de tudo, eu comentei lá no Instagram perguntando sobre as pessoas se elas eram ansiosas e tudo mais, se elas se consideravam ansiosas. Eu perguntei isso porque existem duas coisas, né? Existe a gente estar ansioso com alguma coisa, com alguma determinada situação, porque a gente vai começar um trabalho novo amanhã, porque a gente acabou de receber uma mensagem de quem a gente gosta, coisas nesse sentido nos tornam, às vezes, empolgados, muitas vezes, e não ansiosos. E a gente não sabe distinguir. Então a gente acaba se considerando ansioso por alguns fatores e alguns gatilhos que a gente realmente não entende o que são. Mas existe uma grande diferença entre uma pessoa que está ansiosa e alguém que tem um distúrbio de ansiedade. São coisas diferentes mesmo, e é bem importante perceber essa diferença antes de eu continuar nesse vídeo. Distúrbios psicológicos são padrões disfuncionais, perturbadores, de pensamentos, de comportamentos que literalmente alteram a forma de viver de uma pessoa, atrapalham literalmente toda forma de comportamento social, toda forma de interação que aquela pessoa tiver. Ansiosos de verdade não são as pessoas que elas se sentem um pouco nervosas ao postar uma foto, elas se sentem um pouco agoniadas quando elas têm uma pressão sobre elas. Pessoas ansiosas são aquelas pessoas que elas ficam 3 semanas, 1 mês, 3 meses sem sair de casa porque elas não conseguem lidar com interações sociais, porque elas não estão preparadas emocionalmente para isso. Ansioso de verdade, ou ele foge de todas as situações, ou ele age muito impulsivamente com tudo e não consegue ter êxito positivo em nada. Então é muito importante perceber essa diferença, é muito importante conseguir notar isso, porque o que eu tô falando e muito do que eu vou falar aqui é sobre gatilhos que ativam uma ansiedade e respostas ansiosas muito mais leves do que efetivamente um distúrbio ansioso. Há um estudo que indica que pelo menos 1/5 da população alguma vez na vida vai sofrer um momento de distúrbio de ansiedade diagnosticável. Isso é muita coisa. Isso é perigoso. Você já acha que você se encaixa nessa situação? Por favor, busque ajuda psicológica, busque um tratamento. Eu não tô aqui querendo resolver o problema de ninguém. Na verdade, o objetivo aqui é conversar um pouco sobre as reações da tecnologia no nosso cérebro. E isso passa muito por quem é ansioso de verdade. Eu sei que mexe demais. Então, se você se encaixa na categoria de quem tem ou que você acha que tem esses distúrbios, busque um profissional e busque tratamento. Mas se você não se encaixa necessariamente nesse exagero todo do que é o distúrbio ansioso e mesmo assim você se sente muito incomodado muitas vezes, angustiado, pressionado quando você entra em contato com o feed de notícias, não se preocupe, isso é super normal, isso tá acontecendo com todo mundo. Tenho me pesquisado bastante sobre como a tecnologia tem afetado os nossos cérebros. Como essas coisas não só têm afetado nossas decisões, mas têm criado efetivamente uma cultura. Cultura, sim. As redes sociais, elas mostram pra gente como é que a gente deve dar parabéns para os nossos amigos, como a gente deve celebrar as ocasiões, como a gente deve lutar pelos movimentos que a gente acredita, usando hashtag #MeToo, hashtag seja lá o que for. Quem não colocou o filtro da França no Facebook durante o atentado terrorista? Quem não postou uma foto da Notre Dame quando a igreja pegou fogo? Se você não postou, é porque você provavelmente não tinha, mas quem tinha uma foto, postou uma foto em frente a Notre Dame. As redes sociais, elas ensinam e elas estão ensinando indiretamente como a gente deve agir e se comportar. E isso é uma parada muito diferente e muito esquisita, porque
essa forma indireta, ela é muito mais poderosa do que uma igreja, do que um Estado. Na verdade, essa forma, por ela não ter imposições diretas, ela acaba não só agindo de uma forma muito mais impactante, mas ela acaba confundindo a gente o tempo inteiro. O nosso cérebro, ele gera reflexos involuntários para proteger a gente ou para alertar a gente, para perceber coisas que se destacam que a gente precisa prestar atenção. Um sinal vermelho no trânsito, por exemplo, não é por menos que a gente não precisa necessariamente ver o ambiente inteiro para ver que o sinal está vermelho. Só um reflexo é necessário para que a gente note que o sinal está vermelho. Todos esses são mecanismos de defesa que o nosso cérebro ele vai angariando ao longo da vida, percebendo o ambiente, interagindo com as coisas que a gente vive, vai filtrando, interagindo com as coisas ao longo das nossas vidas e vai determinando o que faz sentido, o que importa e o que não importa para a gente prestar atenção ao longo da vida. E o grande ponto é que toda vez que a gente é induzido a prestar atenção, a gente libera uma energia para aquilo. Se aquilo lá parece ser chamativo o suficiente para abraçar a nossa atenção, aquilo lá deve ser importante ou aquilo lá deve ser útil. Mas a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, na maioria das vezes, quando a gente está falando em redes sociais, não é bem assim mesmo. E esse é o grande ponto. Muito embora não haja utilidade nos estímulos visuais que as redes sociais causam na gente, elas ativam exatamente as mesmas áreas do cérebro que a gente ativa quando a gente vê um sinal vermelho, por exemplo. Mais do que isso, muitas vezes. Tem um estudo seguinte: imagine que a foto de uma árvore é apresentada para uma parte de um grupo com 1000 likes. E essa mesma foto de uma árvore é apresentada para uma outra parte da amostra, só que com 5 likes. O que aconteceu nesse estudo foi que a foto que apresentava 1000 likes, ela gerou estímulos e ativações do nosso córtex visual muito mais altas do que a que tinha 5 likes. Era exatamente a mesma foto e cada uma delas gerou estímulos de atenção diferentes. Em outras palavras, a gente está dando muito mais atenção a algo que parece ser melhor e não necessariamente é. Nós estamos sendo treinados a gostar de um monte de coisas literalmente só porque todo mundo gosta. E o ponto é, quando a gente gosta de uma coisa sem querer, a gente também compra uma coisa sem querer. Então rola principalmente, na verdade, um grande fluxo de consumo em cima dessa puxada de atenção. É a chamada economia da atenção, que eu vou falar mais sobre isso. Mas não para por aí, não é só questão de desconcentrar a gente, que é efetiva quando a gente está falando de redes sociais ou da internet. Na verdade, tem uma outra parada, a nossa construção de memória e nossa construção de experiências. Sempre que a gente está depositando energia, ter atenção a algum post ou alguma foto, a gente está capturando aquilo como importante na nossa cabeça. Então a gente está gerando experiências que não necessariamente são experiências relevantes ou importantes e a gente está preenchendo o nosso cérebro de informações que teoricamente não seriam tão significantes para a nossa vida, mas elas se tornam ao passo que a gente toma decisões após serem induzidos a cada uma dessas informações. Então a gente absorve as coisas e elas são encaixadas em uma parte da nossa consciência. E no momento que isso acontece, a gente acaba de absorver informações que não necessariamente estavam sendo procuradas pela gente. Isso torna a gente muito mais vulnerável, isso torna a gente muito mais manipulável, isso torna a gente verdadeiros bancos de informações para que empresas consigam vender com mais facilidade pra gente. Eu tenho um vídeo bem legal sobre Big Data que fala bastante sobre o algoritmo da coisa e como funciona essa tecnologia. Mas aqui eu vou falar bem mais sobre isso. Mais ainda porque aqui eu quero explorar outra parte. Acabei de falar um monte de coisa meio ruim, meio perturbadora sobre redes sociais e internet. Mas eu quero trazer a outra parte também, eu quero trazer o outro ponto, eu quero mostrar que, na verdade, isso é uma parte das redes sociais, isso é uma parte da internet, mas a outra muito, muito positiva. E a gente consegue manipular do outro lado para que a coisa seja muito melhor. Do mesmo jeito que você tem estudos como esses que mostram que a gente libera atenção para as coisas erradas, tem estudos que mostram que a gente cria correntes de positividades com muito mais facilidade. Uma vez que a gente vê coisas positivas, o nosso cérebro tende a querer produzir coisas mais e mais positivas. No próximo vídeo eu vou falar sobre arquitetura digital e como essas coisas que a gente segura nas mãos o dia inteiro são projetadas para a gente ficar segurando elas nas mãos o dia inteiro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal, ligar o sininho, dar uma curtida no vídeo e comentar aqui embaixo, tá bem? É isso. Beijo no coração de vocês.